assim: você sabe o que é ser um cristão? Você sabe o que é ser um cristão? E essa pergunta tem ecoado ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Ele vai na igreja, ele foi na igreja, e aí ele pergunta: você sabe o que é ser um cristão? Por que ele pergunta assim? E aí ele diz mais ainda: vocês estão conformados com isso que vocês vivem? Vocês não podem se conformar com o século que você vive. E ele fala assim: não vos conformeis com este mundo. Quando ele fala com esse século, é com este mundo. Tá, entendi nada. O que ele quer dizer com isso? Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse século. Está dizendo para nós também. Como é que a gente não se conforma? Hã? A situação que está hoje, né? Por exemplo, eu dou um exemplo. As igrejas, por exemplo, os pastores pregam que as pessoas não estudam a Bíblia, ela vai em vez de ela examinar a Escritura, porque Deus falou: examinar a Escritura, porque nela tem a vida eterna e ela testifica de mim. Uhum. Ele manda que eu testifique, que eu estude a Bíblia. Ele não manda eu esperar estar na igreja para poder estudar, não. Então as pessoas vão para a igreja esperando que o pastor fale aquilo que elas querem ouvir, mas não estudam, não examinam. E outra, se você for reparar, esse mundo não é nosso, nós pertencemos a outro mundo. A gente olha a situação do mundo aqui hoje, por exemplo, eu fico revoltado assim, na situação que eu vejo hoje, as pessoas aceitando as coisas, conformando com as coisas que estão aqui, e andando como se fosse cadáver na rua. Verdade. Não estão nem aí. Esse mundo ele foi tomado de nós, né? Isso. Ele foi criado para nós, mas foi tomado de nós. Olha aqui. Vamos aqui em mais perguntinhas aqui. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pelo poder da mente, oferecei os vossos corpos como sacrifício. Olha o que o cara está mandando a gente fazer. Entende? Oferecer o vosso corpo em sacrifício vivo. Como é que você oferece o corpo em sacrifício vivo? Se você oferece o corpo, morre e acabou. Como é que você oferece sacrifício vivo? Como é que é essa história aí? Percebem que Paulo começa a fazer um link. Entende? Ele tira aí algumas ideias. Porque nos dias de Paulo se ofereciam crianças em sacrifícios. Nos dias de Paulo se ofereciam crianças aos deuses, sobretudo ao deus Moloque, em sacrifício vivo. E aí ele usa a mesma expressão, a mesma ideia da época, e ele diz assim: vocês precisam oferecer os vossos corpos, sim, mas em sacrifício vivo, não conforme vocês fazem. Entende? Ele pega o mesmo gancho que Jesus fazia. Jesus nunca pensou: deixa eu pensar aqui como é que eu vou ensinar para esses caras. Nunca. Ele sempre pegou o dia a dia e ensinava para as pessoas. Aí a pergunta fica assim: não vos conformei com esse mundo. Renovai pelo poder da sua mente e oferecer os vossos sacrifícios, os seus corpos em sacrifício. Desse lado aqui, quem é que poderia me dizer algo sobre esses versos? Hã? Olha, não se preocupe não, viu? Aquilo que você achar, a tua ideia, o teu pensamento, o que você acha? Obrigado, querido. Hã? Desse lado aqui, eu quero fazer uma disputa aqui, tá? E aquele que ganhar, vale um copo d'água. Daniel, por exemplo, se você ver Daniel, por exemplo. Vamos chegar lá. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, ele falou assim, qualquer... Vamos chegar lá. Levanta a mão aí, vamos discutir aí. Do lado de cá, o que vocês acham que seria isso? Não nos conformeis com esse mundo? Há alguma coisa nesse mundo de hoje que nós não devemos nos conformar? Estou facilitando. Loló, pode falar. Não nos conformeis com esse mundo, porque às vezes a gente vive na nossa zona de conforto. Opa! Só que do nosso lado, o mal está acontecendo. E sair e progredindo, né? Que a Bíblia fala é para a gente querer almejar o céu, para a gente não se conformar que o que nós temos é isso aqui e acabou. É almejar algo melhor. Porque aqui, ainda que você tenha dinheiro, você pode não ter saúde. Ainda que você tenha saúde, você pode estar passando uma dificuldade financeira. Então, de todo lado é mal. Não adianta você pensar que você está
qualquer coisa boa que você tenha, que você viva aqui, não é nada com o que Deus tem preparado para nós. Não sei se a Ló está dizendo isso baseado no que a Bíblia diz. A Bíblia fala alguma coisa desse tipo? Hã? Fala alguma coisa? Fala. O que Deus tem preparado para nós, o próprio Paulo, não chegou onde? Na mente, olho não viu, o ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para você. Você acha que vai ser muita coisa? Vai ser isso? A gente faz diversos, né? Passei diversos pensamentos, mas a Bíblia diz que não chegou na mente humana o que Deus preparou para nós. Pergunto a vocês, quais são os planos de vocês para essa vida? Há algum desejo de algum prazer, de conquistar algum prazer desse mundo aqui? Se houver, 1 Coríntios fala assim, o próprio Paulo fala no capítulo 15, nós somos as criaturas mais infelizes que existem nesse mundo. Somos as criaturas mais infelizes dentre os homens. Se você tem algum plano de prazer, de satisfação nesse mundo, você é uma criatura infeliz. Por que será que ele falou isso? Agora pegou. Eu vi uma passagem que fala assim... Fala, querido. Filipão, esse é o Filipão, tá? Mas não é aquele Filipão, não. É o outro. Aquele que ama o mundo, Deus não está nele. É mais ou menos isso. Uhum. É exatamente isso. Quem mais? Ele gosta de dar um, sabe? Ele gosta de dar uma pistazinha aí. Dá o gancho, difícil, porque é sempre. Tem essa malícia com ele. Se quiser, vocês que captem meus pensamentos. É assim, Filipão é assim. Hã? Mais o quê? O que ele queria dizer com isso? Não vos conformeis com esse mundo, não se ajunte a esse mundo, não se adapte a esse mundo, pode ser? Não se adapte a esse mundo, tem mais? Mas transformai-vos com uma mente nova, para você saber qual é a boa vontade de Deus. Há algum problema de você fazer planos de progressão nessa vida? Algum problema nisso? A Bíblia é contra? Ó, zero. Zero de problema. Não há nada que te impeça de você fazer planos. Algum problema de você conquistar essa vida de alguma forma? Nenhum problema. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: os seus planos estão acima dos planos de Deus para você? Você já pensou qual é o plano de Deus para você? Já pensou qual é o plano de Deus? Você sabia que Deus tem um plano para cada um de nós? Seja nós, você quem for. Por que Paulo fala assim? Que eu já ouvi gente falando. Paulo disse assim, nós transformai-vos pela mente e tudo mais. Na época de Paulo, as coisas não eram tão difíceis como nos dias de hoje. Sabe, é coisa para a gente rir. Porque nos dias de Paulo, Roma era uma cidade totalmente promíscua, totalmente levada pela prostituição. Na época de Paulo, o lesbianismo reinava, idolatria reinava, adultério reinava, tá? Homossexualismo, heresias, malícia, avareza, cheios de inveja. É para essas pessoas que Paulo disse isso. Dá esses convites aí. O capítulo 12 de Romanos, ele dá algumas regras para nós seguirmos, tá? Então por isso ele já começa assim: não vos conformeis com esse mundo. Se vocês quiserem confirmar isso, em Romanos capítulo 1, verso 18, você tem Bíblia aí? Romanos capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Edna poderia ler para nós? Edna. Capítulo 1, verso 18. Só para vocês confirmarem o que estamos dizendo. A ira de Deus se revela no céu Ó. pela impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Viram? A ira de Deus se revela no céu pela situação que a terra vivia, Roma vivia. Uma cidade promíscua,
E nós vivemos exatamente em dias parecidos com esse. A cidade de Sodoma e Gomorra, por exemplo, Ló era o justo que tinha lá, por exemplo. Aqui nós estamos vendo como cidade de Sodoma e Gomorra também. A gente, como cristão, tem que olhar para aquela cidade, porque nós estamos vendo a mesma situação. Mesma coisa. Aí chega o apóstolo Paulo e fala para você assim: você não pode se conformar com isso aqui. Você não pode se adaptar. E quando você não se adapta, o que acontece com você? Quando você não age, não pensa da mesma forma no ambiente, o que acontece com você? Você está fora dos padrões normais. E aí pode ser que as pessoas tenham conceitos pré-concebidos de você. E aí você sofre qualquer tipo de perseguição. Já pensado nisso? Você já sentiu perseguido por alguma atitude que você tenha tomado aqui nessa vida? Pela forma de você ser? Olha quantas vezes, quantas pessoas, né? Conformar-se com esse mundo é moldar-se a esse mundo. Você quer? Você acha que a maneira como esse mundo vive, ela agrada a Deus ou não agrada? Você repete o que Deus diz. Quando você conhece a palavra de Deus, você pensa assim: alguma coisa está errada, não está? Alguma coisa está errada. Tudo está errado. E se você está fora desse contexto, então você está fora dos padrões desse mundo. Pelo menos até um tempo atrás. A partir de agora. Até um tempo atrás, o que era certo, hoje está meio mudado, você não acha? Sim. Diga, Felipe. Eu passei uma situação dessa lá em São Paulo, e lá gira em torno da bebida, né? Aí eu, numa roda lá do trabalho aí, né, reuniões, aí um dos caras veio oferecer a bebida pra mim. Aí eu falei que eu não queria. Aí ele perguntou pro meu pai: pô, qual o problema do teu filho? Exatamente. Ele não bebe. Qual o problema? É. Quer dizer, eu passei a ser um problemático quando eu quis beber. A gente passa por essa situação. Mas eu digo outras situações. Sabe que pessoas pensam assim? Se todos sonegam, por que eu não posso sonegar um pouquinho? Sabe o que aconteceu comigo? O ano passado, eu tinha um táxi. Eu tinha um táxi que era o meu nome. Aí eu aluguei esse táxi, né? E a pessoa foi dirigindo e ele foi recebendo multa. A multa, quando você tem um táxi, você é proprietário de um táxi, ela vai para o CPF da carteira do motorista do proprietário. Não fica com o motorista. O motorista esqueceu de transferir para ele. Aí sabe o que aconteceu com a minha carteira? Perdi a carteira. Aí eu passei numa blitz há pouco tempo e o policial federal falou assim: ó, sambou você. Agora você vai ter que fazer todo aquele curso de reciclagem e tudo mais. Mas eu falei assim: mas a história foi essa, tal. Você perdeu a carteira. E você vai ser multado em 800 tanto, depois mais 800, não sei mais o que. Eu sei que chegou uns 3 mil reais. Aí ele abriu o celular, né, que agora não acabou mais, e falou assim: a multa é alta, você quer? Eu falei: claro que não. Quero não. Eu vou ali. Eu falei: mas você me multar, você precisa ir ali? Então eu voltava no carro, no meu carro, e algumas pessoas estavam comigo e falavam assim: mas será que não é melhor dar uma graninha para ele? Ó, será que não é melhor dar uma graninha do que você perder? Aí eu fico pensando assim: mas se eu digo, se eu sou contra o que os políticos fazem, vocês também são contra? Por que é que você passa em menor proporção? Você oferece para um policial? Se eu oferecesse para ele, sei lá, não sei como é que é a história aí, mas 200 reais, 300 reais, eu pegaria minha carteira e ia embora. Ou ele me deixaria embora. E ele perguntava assim: ó, a multa é de tanto, você quer ser multado? Eu falava: não quero ser multado. Ele estava esperando ouvir mais alguma coisa, não estava? Sim. Sabe qual foi o resultado da história? Eu fui multado. E eu fiz toda a reciclagem e tirei a minha carteira. Porque eu detesto ser subornado por alguém. Eu detesto precisar de alguém ser subornado por mim. Então, você pensa assim: todos subornam, por que eu não posso subornar? Se todos são casados e adulteram, não vê muito adultério hoje? Por que eu também não posso adulterar? Né? Outra coisa mais, se todos correm atrás do dinheiro e aí para isso passam até por cima de alguns princípios, por que eu também não posso passar? Passam por cima de alguém, por que eu também não posso passar? Eu posso correr sim. Sim.
Do seu trabalho? No trabalho. Mas você vai viajar? Você saiu? Como é que foi a história? Não, a gente foi se despedir do Natal, né? Ah, ok, ok. A gente sei. Pra dar Feliz Natal. E aí, eu brinquei, né? Falei, ó, mas terça-feira, todo mundo aí, a gente tá aí pra trabalhar, não sei o quê. Aí ela falou assim, pra você não tem problema, porque você não é descontada. Né? Que eu falei assim, poxa, a gente podia ter saído mais cedo hoje, né? Mas a gente teve problema lá de recebimento de contêiner, então estamos lá no expediente normal. Eu falei, não, eu não poderia sair mais cedo, eu sou descontada. Ela falou assim, não, você não é, porque é você que faz o ponto, é você que mexe no ponto. Que coisa, hein? Isso é uma revelação. Aí ela falou assim, é você que mexe no ponto, então você pode abonar as suas faltas. Aí eu falei assim, não. Por quê? Se na empresa existe uma regra, que se você chegar atrasado você vai ser descontado, a não ser que o seu supervisor te abone, por que eu vou me abonar se ninguém me abonar, né? Aí ela falou, porque você é gerente, você tem o poder, você está me manipulando. Eu falei, não. Uma coisa que eu prezo é eu deitar, colocar minha cabeça no travesseiro e ter minha consciência limpa. Viu? Que bacana. A gente ouve disso. A gente ouve de pessoas falando assim, não existe mais isso no mundo, existe sim. É só um pouco divulgado, não é, Rogério? Toda essa listagem que você falou, de gordo, velho, isso é o que Paulo fala de se conformar com esse mundo. Né? A gente se conforma e a gente pensa assim, pô, se todo mundo faz, por que eu não posso? Eu não posso também. E de certa forma nós vamos nos transformando nós vamos nos transformando conforme o mundo é, em vez de nós tentarmos transformar o mundo. Como Jesus pede que nós sejamos luz, que nós tentemos transformar as pessoas através desse poder, do seu ensino. Aí quando a gente se conforma com o mundo, é justamente o contrário, a gente faz o caminho contrário. A gente vai se moldando conforme o mundo e não tenta moldar o mundo conforme Jesus. E aí quando você vai ver, você é o igual. Mas aí as pessoas falam assim, é muito fácil para você, Rogério, você conhece a Bíblia, tem base e tal, é muito fácil você negar isso. Será que é tão fácil assim para uns e mais difícil para os outros? É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo, amigos. Para todo mundo. No dia 2 de dezembro de 1989, quando eu tive a minha primeira chance de jogar nos profissionais do Fluminense, contra o Flamengo lá, na despedida do Zico, que o Zico ia para o Japão e tudo mais, sabe que dia era aquele? Sábado. Era no sábado. E eu, garotão, 18 anos, um jogador tinha sido vendido para o São Paulo e eu ia ser chamado da categoria de base, da categoria anterior, e fui para o banco de reservas naquele dia no Juiz de Fora. Sabe o que eu falei? Vou ficar num sapato pequeno. Sabe o que é sapato pequeno? Vou ficar num sapatinho, ninguém vai me ver, não vou falar para minha família como aconteceu. Cleiton, o que você está fazendo? Sente aqui, Cleiton. Você fica do lado do Isaac. Está sendo parceiro? Está sendo parceiro? Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, o meu técnico dizia assim, depois do nosso campeonato, dizia assim, o pastor não está vendo. Ninguém está vendo. É a tua chance. Assinou o contrato, meu chapa, você está bem. Vai ganhar. E eu fui. Primeiro o seguinte, eu não entrei no jogo. Senão eu teria que marcar o Renato Gaúcho maior do que o Rogério, o cavalo de homem, ficava assim, não posso entrar. Não entrei no jogo, não apareci, não assinei o contrato. O Tele Santana se tornou o técnico do Fluminense, sabe o que ele fez? Colocou a gente no paredão, dando vestiário e falou, eu não quero trabalhar com você, nem com você, nem com você, e eu era um deles. Sabe o que eu fiz? Veio tudo aqui na minha mente. Eu não precisava me adaptar, eu não precisava me esconder, eu não precisava. As pessoas quando diziam assim, é muito fácil para você dizer isso, que você é da igreja, muito tempo, não é nada, é muito difícil. É tão difícil para mim, quanto é para você, é difícil você passar por essa situação. Entende? Muito complicado. E Paulo, quando disse isso, também era difícil para ele, porque ele escrevendo a Timóteo no capítulo 1, ele falou assim, ó, só para vocês ouvirem, a mim que antes fui blasfemo, olha Paulo falando dele, antes eu fui blasfemo e fui perseguidor, eu fui opressor, eu também alcancei misericórdia. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, preceptor de uma faculdade de filosofia.
O cara sabia muito. Sabia de leis, sabia de línguas, entende? Sabia de Torá, de Bíblia. Que nós temos Bíblia hoje. Ele sabia. Hoje uma criança de 12 anos, lá em Israel, ele tem que saber pelo menos os 5 livros da Bíblia, quase aqui ó, na cabeça. Ele sabe, uma criança. Paulo sabia. E ele, mesmo assim ele falou assim, ó, antes eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era isso, e eu alcancei misericórdia. É por isso que ele fala com autoridade, né? Esse mundo, ele faz o mesmo conosco. Vamos chegando. Bom dia. Bom dia a todos. Ricardo e Mônica, viu? Estão chegando aí. Temos lugar aqui, temos vaga ainda. Senta aqui. Quero trazer vocês aqui a um pensamento. Vocês viram aí há pouco tempo, há poucos dias, na Rede Record, uma novela, uma série, não sei como é que é a história aí, sobre Daniel, não foi? Daniel. Israel tinha sido levado cativo para uma cidade. Qual cidade que era aí? Babilônia. A série não foi essa? E aí, Israel foi levado cativo para lá. Foi maltratado ou foi bem tratado? Israel. A Bíblia diz que Nabucodonosor deu todos os meios para que Israel fosse bem tratado ali em Babilônia. Tudo. E eles viveram como se adaptaram à Babilônia. Eles podiam até cultuar o seu Deus. Não foram impedidos. Por trás de tudo isso, não tirava deles uma condição. Sabe do que eles eram de Babilônia? Em Babilônia? Qual era a condição deles em Babilônia? Eles eram escravos. Esse mundo parece que com as nuances que tem, com os oferecimentos, ele nos põe em condições de escravos. Nós vivemos aqui. E às vezes nos acomodamos com o que ele nos oferece, né? Às vezes as coisas parecem boas aqui desse mundo, nos acomodamos e às vezes queremos até nos moldar com o que acontece aqui. Ah, não é bem assim não. O preto não é bem preto não, pode ser cinza. O branco não é tá sujo, tal. Nós queremos, tá certo? E é por isso que o Edson trouxe aquela experiência. Se você estivesse em Babilônia, como hoje é considerado essa aqui Babilônia, você sabe qual é o nome fantasia do Rio, São Paulo e Belo Horizonte? Sabe qual é o nome fantasia? Você pode montar uma empresa e você pode colocar ali Mônica Ricardo Produções, pode colocar ali. E você pode colocar o nome fantasia, todo mundo tem o direito ao nome fantasia. O nome fantasia de Rio, Belo Horizonte e São Paulo é Babilônia. Ou você querendo ou não, você mora numa Babilônia. E como é que você se reage ao que é lhe oferecido? Porque 3 jovens lá em Babilônia foram chamados pelo rei para um banquete muito especial. Muito especial. Nesse banquete tinha toda espécie de alimento. E aqueles 3 jovens se negou a comer, a participar daqueles alimentos. Foi ou não foi? Sim. Você hoje em Babilônia, você faria a mesma coisa que aqueles 3 jovens? Eu aqui, pelo que eu passei, fiz a mesma coisa ou não? Não fiz. Eu me alimentei no banquete. Não me alimentei. Tá certo? Você, qual seria a sua situação? Eu não quero que você responda, estou querendo só que você imagine, né? Sim. E muitas vezes, nós nos adaptamos à Babilônia com a desculpa, com o pretexto de tentar chegar aí. A gente sabe que o nosso verdade. Lá no lado interior não é bem assim. Aí você fala assim, não, eu vou abrir mão disso assim, porque senão essa pessoa vai se afastar. Eu quero chegar nele, então eu vou fazer igual a ele faz, porque aí eu vou conseguir trazê-lo para cá. E você vai se envolvendo de uma forma que não consegue. Essa é aquela desculpa que você tem de fazer o errado, contanto que o objetivo seja conseguido. Não é assim que funciona. Aí você acaba gostando, você acha que você vai ser exemplo, modelo, acha que vai trazer e pronto, se acomoda. Fala, Edson. O aeroporto, mais de 8.000 pessoas, eu sozinho contra eles praticamente, contra o meu encarregado, contra o escritório, contra
os meus colegas, todo mundo contra mim ali, sozinho ali, naquele aeroporto. Mais de 8 mil pessoas. Eu perdi, eu falei assim, esse povo não é maior do que Deus. Fui no escritório e falei com eles. Mesmo assim eu perdi, mas eu falei assim, eu perdi não, eles perderam. Parecia que eu tinha perdido. Eu tomei prejuízo, mas foi eles que tomaram prejuízo. Tá entendendo? Porque é por causa do sábado. Porque eu falei que eu não ia no sábado, por causa que era época de Natal agora, então se você trabalhasse o sábado, você ia ganhar 2 dias. Eu perdi Sodex, perdi dias de serviço. Assim, no ver deles, no meu ver, né? Eu perdi. Mas Deus falou comigo que eu não tinha perdido. Olha, na minha área, por exemplo, na área anterior, né? Vocês agora há pouco tempo souberam de um jogador do Vitor, lembra do Vitor? Goleiro do Londrina? Ele bateu firme, eu aprendi na palavra de Deus que é isso, bateu firme e abandonou o futebol, até que depois voltou agora e está enquadrado em algum clube aí que respeita as suas ideias, seus pensamentos. Mas ali estava o povo de Israel na Babilônia, e ali se acomodou, e achava até bom em alguns momentos. Mas o profeta Jeremias tinha dito para eles assim, ó, Deus falou que o pensamento de Deus para vocês não é esse não, que vocês ficarem em Babilônia. No capítulo 29, no verso 11 de Jeremias, Deus fala assim, ó, só eu sei o plano que eu tenho para vocês. Só eu sei o plano que eu tenho para vocês. E é plano de paz, plano de progresso. Isso que você vive 80, 70 anos, não é o que eu penso para você. Então Deus está dizendo para nós hoje assim, ó, só eu sei o plano que eu tenho para você. Vocês conhecem o pensamento de Deus? Vocês conhecem? Nós não conhecemos, porque Isaías capítulo 55, verso 5, diz assim, o próprio Deus falando assim, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sequer os meus caminhos são os seus caminhos. Mas Ele mostra e Ele dirige, tá certo? E aí a lição vai nos mostrando que para sermos um cristão nessa vida aqui, nós precisamos ser moderados. O que é ser um cristão moderado? E agora? O que é ser um cristão moderado? Paulo fala aí, ó. Hã? Equilibrado. Equilibrado, tá, ok. A gente tem que lembrar que Jesus, quando ficou 40 dias, 40 noites sem comer, o diabo ofereceu pelo pão as riquezas desse mundo aqui e a glória desse mundo aqui, para todos. Pois é, mas aí Paulo usa a analogia das partes do corpo, tá certo? Que todos nós somos membros de um só corpo. Olha aqui, estamos chegando mais uma família querida, bonita, inclusive. Gabriel e Aline. Gabriel e Aline. São bem-vindos, viu? Obrigada. Gabriel e Aline. Mas são 3, só tem 2 nomes? Ah, o Miguel. Ah, o Miguel. São convidados do Rogério. Gabriel, muito bem-vindo, viu? Miguel também. Bonito, hein, Miguel? E Aline, obrigado pela presença de vocês. Nós estamos dando um pouquinho a palavra de Deus aqui, tá bom? Vocês também são convidados. Pessoal, Paulo está dizendo aqui no verso 3, capítulo 12, que nós somos membros diferentes de um corpo só. E que a cabeça desse membro é quem? Cristo. É Cristo. E que nós somos membros. Você é que tipo de membro nesse corpo? Porque nós vivemos numa época em que uma pessoa quer ser melhor que a outra, não vivemos assim? Olha, é impressionante como uma pessoa faz de tudo se tiver que passar por cima da outra só para pular. E não, isso não acontece só no trabalho não, viu? Isso acontece também dentro de igreja. Isso acontece também na política. Isso acontece no esporte. É um querendo passar por cima do outro. Na igreja, Paulo, relatando aqui, escrevendo aos Romanos, que era uma província na época dele, ele escreveu assim, ó, não se preocupem não. Um dos problemas que acontecia em Roma era esse. Um querendo ser melhor que o outro, maior que o outro. E ele falou assim, ó, você é um membro de um corpo. Cada um tem um talento, cada um de você tem um dom. Aí eu te pergunto assim, você acredita que você tem pelo menos um dom, um talento? Que você tem uma capacidade, tá bom? Assim, você acredita que você tem? Então se você se coloca em pé, você pensa assim, cada membro do seu... Você pode ser um membro do seu corpo. E que membro você poderia ser? Que membro você gostaria de ser? Eu gostaria de ser... Tem gente que gostaria de ser um tórax, né? Tórax. Mas aí se você olha para o tórax do Isaac, aí você pensa, mas que tórax? Peraí e tal. Aí eu gostaria de ser um abdômen. Aí você olha para o meu abdômen e fala assim, pô, mas que abdômen é esse? Tá? O meu tá
todo marcadinho, tá? Não precisa saber. Máquina de lavar. Máquina de lavar, mas é marcado pela cirurgia, não é marcado pelo tanquinho, não. Não é pelo tanquinho. De lavar. Então, se você olha assim, as pessoas querem ser, né? Eu te pergunto assim, você gostaria de ser esse dedo aqui, ó? Mas Paulo fala que esse dedo tem uma importância. Tem, do pé também tem. Tanto que você perdê-lo, no primeiro momento você vai sentir uma falta tremenda, porque você vai sentir um desequilíbrio no seu corpo. Você vai até se adaptar, mas você vai sentir no início um desequilíbrio. E ele fala assim, ó, não há nenhum membro do seu corpo que seja mais importante. O dedo menino não é menor do que o peitoral, nem do que o bíceps, né? Tem gente que quer ser o bíceps, eu queria ser o bíceps, mas o meu bíceps cresce para baixo, não cresce para cima não. É incrível, quando a gente chega perto dos 50, é isso aí que acontece, né? E Paulo vem e diz assim, você precisa ser um cristão equilibrado. Falta equilíbrio em todas as instâncias dessa vida, falta equilíbrio. Falta equilíbrio na política, falta equilíbrio na família, falta equilíbrio no negócio, falta equilíbrio no nosso trabalho. Está faltando equilíbrio nas pessoas e com isso, sabe o que acontece? Eliezer está sem trabalhar, ele se aposentou do cargo de juiz e só Lisés trabalha, porque os consultórios de médicos estão abarrotados de pessoas que estão desequilibradas. E ele está em casa só, pegando a esposa, levando a esposa, sabe por quê? Está todo mundo no consultório médico. E aí os médicos estão enriquecendo com isso. As farmácias também. E as farmácias também. Por isso que ela está aí, ó, bonitinha, se cuidando, e ele está aí o que faz. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas é verdade ou não é verdade que os consultórios estão abarrotados? As pessoas. E olha, esses dias não, quinta-feira, vocês conhecem um jornalista chamado Ricardo Boechat, conhece? E ele falou que por conta disso aqui, ó, as crianças estão enchendo os consultórios. Quanto isso aqui? Sabe por quê? Não desliga. Não desliga. Isso aqui é um mal. Sabe qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Hã? A dose. Isso aqui é um mal? Não, gente, isso aqui é o avanço da tecnologia. Não é mal, não. Mas se você fica preso a isso aqui, sai disso aqui. Você tem um filho que fica colado nisso aqui? O meu, quando eu tiro um dele, e agora minha esposa falou assim, ó, minha esposa criou uma caixinha. 9h30 da noite, todo mundo tem que colocar lá dentro, até eu. Eu fico lá, coloco. Quando eu respondo, quando a Eliezer me fala, o Cláudio me manda uma mensagem, é 9h30. E ela falou assim, ó, todo mundo tem colocar. Eu falei, todo mundo? Como é que todo mundo tem? Pra mim você não pode falar assim, não. Aí ela perguntou, por favor, tá com um negócio, é sobre violento e tal. Aí ela pediu, porque você pediu, eu vou deixar, deixei ele lá. 9h30, todos os dias. Porque eu tirava o celular e ia pro game. Tirava o game e ia pro computador. Não desliga. Aí o Augusto Cury falou que as crianças estão sofrendo, sabe com o quê? Com síndrome da mente acelerada. Os adultos também sofrem e aí vão para consultório de psiquiatria, psicologia. Síndrome da mente acelerada. Eu estive participando se alimenta com essas coisas aqui. Então, eu pergunto para você, assim, para nós finalizarmos esse assunto. Em quantos sites você já entrou? E você acha que não foi legal? Você sabe que não foi legal. Qual foi a sua curiosidade? O que você ganha se você entrar em determinado site? O que você ganha? Eu fico perguntando, o que eu vou ganhar se eu entrar em determinado site? Aí Paulo diz assim, nós estamos precisando que vocês sejam cristãos ponderados, equilibrados. Está faltando pessoas equilibradas. Está faltando.